Fala, guerreiros! Na aula de hoje nós vamos aprender sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma das primeiras civilizações da história da humanidade e é tida como a inventora da escrita. Lembrando que na pré-história, a pré-história se finaliza com a invenção da escrita. Logo, a Mesopotâmia é a primeira civilização da história antiga. Antes de começar a falar sobre a Mesopotâmia, eu tenho uma charada para você. Qual é o nome do livro que relata a história de um homem que, a pedido de Deus, constrói um barco e dentro desse barco coloca vários animais, sendo um do gênero masculino, outro do gênero feminino, e navega por volta de 40 dias e 40 noites em um dilúvio, em uma chuva muito forte. Mais pra frente aí eu respondo pra você. Para começar sobre a Mesopotâmia, nós precisamos saber a origem do nome Mesopotâmia. O nome Mesopotâmia é um nome diferente. Meso significa meio, Potâmia significa rio, é um nome de origem grega, tá? E então é uma civilização que está no meio de rios. Os rios são o Tigre e o Eufrates. Portanto, nós podemos dizer que Mesopotâmia é uma região entre os rios Tigre e Eufrates. E onde, professor, fica localizada a Mesopotâmia? A Mesopotâmia ela fica localizada no atual Iraque, tá? Aqui no mapa nós podemos ver aqui que é no Iraque, mas tem um pouquinho ali da Síria e um pouquinho da Turquia. Como você pode ver aqui, nós temos o rio Eufrates e aqui em cima o rio Tigre, tá? Os dois se juntam ao final lá quase no Kuwait e a Mesopotâmia aqui ao centro dos rios Tigre e Eufrates. Os principais povos da Mesopotâmia. A Mesopotâmia não era uma nação constituída, mas eram cidades-estados com culturas iguais, mas com políticas totalmente diferentes, com reis diferentes. Os principais povos são os assírios, os babilônicos e os sumérios. Para você lembrar aí dos principais povos da Mesopotâmia, basta lembrar do sistema de freio ABS. Assírios, babilônicos e sumérios. Então vamos lá estudar um a um esses povos, quais são as contribuições deles para a história da humanidade. Começando pelos assírios, os assírios são um povo guerreiro, eles gostam de guerrear, eles gostam de ir para a guerra e por gostar de ir para a guerra, eles trabalham muito com a metalurgia, com o trabalho de metais, para fazer escudo, espada, lança, capacete, tudo que mexesse com questões de guerra, porque é um povo que vai para o combate. O principal rei dos assírios, Assurbanipal. O Assurbanipal, ele era um rei extremamente cruel. Ele não poupava seus inimigos e gostava de torturar e matar inimigos. Esse aí é o Assurbanipal, para vocês visualizarem. O Assurbanipal, por mais contraditório que seja, ele era cruel, mas ele era extremamente culto. Ele gostava de ler livros, ele foi um dos primeiros a fazer uma biblioteca na história do mundo, a biblioteca que fica na cidade de Nínive. E na biblioteca de Nínive nós temos aí um dos primeiros livros da história da humanidade, que é a Epopeia de Gilgamesh. A Epopeia do Gilgamesh, ela é escrita na escrita cuneiforme, que é a escrita da Mesopotâmia, foi encontrada recentemente e relata a história do rei Gilgamesh. O rei Gilgamesh, ele era um rei extremamente ruim, extremamente mau com seu povo. E seu povo pede para a deusa, para uma deusa para levar alguém que possa destituir Gilgamesh. É aí que a deusa Inanna cria Enkidu. Enkidu então vai combater, vai lutar com Gilgamesh, só que as duas forças, tanto a de Gilgamesh como a Enkidu, se equivalem, eles são quase que iguais. O Enkidu e o Gilgamesh lutam por diversos períodos e então eles decidem que não vão conseguir, um não vai conseguir vencer o outro e acabam se tornando melhores amigos, best friend, tá? E o Enkidu e o Gilgamesh têm uma amizade que gera inveja até nos deuses. A deusa Inanna então decide castigar os dois matando o Enkidu.
Gilgamesh fica muito triste com essa situação, com a morte de Enkidu, e decide ser um andarilho, caminhar pelo mundo atrás da imortalidade, tentando buscar pessoas que possam levá-lo à imortalidade. É neste tempo que Gilgamesh encontra um homem que disse que na sua juventude um deus pediu para ele construir uma arca, um barco, e colocar dentro desse barco vários animais do gênero masculino e feminino, e porque aconteceria um grande dilúvio, tá? Lembrou aí da historinha do Noé? Mas essa história não é de Noé, mas é de Utnapishtim, que é um guerreiro da epopeia de Gilgamesh. Então, se você falou que a história está escrita na Bíblia, você meio que errou, porque está escrito na epopeia de Gilgamesh. Então, eles se equivalem, tá? Então, a história do dilúvio tanto está na epopeia de Gilgamesh como na Bíblia. Vamos lá para o nosso segundo povo. O nosso segundo povo são os babilônicos. Os babilônicos são conhecidos também por relatos bíblicos no famoso cativeiro da Babilônia. Os babilônicos tinham como dos principais reis o rei Hammurabi, que criou uma lei, um código, um dos primeiros códigos de leis da história da humanidade. A lei se chamava Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi era uma lei criada por Hammurabi para todos os servos da Babilônia. E esse código tinha como base a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Ou seja, tudo que uma pessoa fizer a alguém terá como reflexo na sua pena. Então, se alguém retira o olho de alguém, terá o seu olho retirado. Se alguém mata alguém, terá a sua morte como pena, tá? Então é isso aí, a lei de Talião. E o Código de Hammurabi teve como base a lei de Talião. O outro rei que é muito famoso na Babilônia é o rei Nabucodonosor. Esse aí é o responsável pelo cativeiro da Babilônia, levou os judeus presos para a Babilônia, mas também Nabucodonosor gostava muito de criar jardins. Ele é famoso pelos seus jardins suspensos da Babilônia. E na Babilônia, também nos sumérios e nos assírios, eles tinham um templo religioso chamado zigurates. O templo religioso zigurates eram em formas piramidal, tá? E ao mesmo tempo que era templo religioso, também era templo administrativo, já que o rei ele tinha características de Deus, parecia uma teocracia, era um governo do Deus. E a zigurate mais conhecida é a Torre de Babel, também por causa de relatos bíblicos. Diz a história da Bíblia que os homens queriam construir um prédio, uma torre que chegasse próximo aos céus, que chegasse próximos a Deus para igualar a Deus. Deus ficou com raiva e decidiu então derrubar todos os homens daquele prédio. Os homens caíram ao chão e quando caíram ao chão já não conseguiam falar a mesma língua. Todo mundo falava línguas diferentes. Segundo a Bíblia é aí que surgem as línguas estrangeiras. O nosso terceiro povo são os sumérios. Os sumérios, eles são tidos como o povo inventor. Eles gostam de inventar. Tem várias invenções dos sumérios, que nós vamos listar algumas poucas, mas que são extremamente importantes para a história da humanidade. A primeira delas, a escrita cuneiforme. A escrita foi inventada pelos sumérios e ela é chamada de cuneiforme porque tem forma de cunha. São esses triângulozinhos aqui que é feito. Geralmente a escrita era feita em argila molhada. Quando a argila estava molhada, eles pegavam um objeto pontiagudo e faziam essas cunhazinhas em toda a tábua e deixava para secar. Quando terminava de secar, se tornava parecido com o que está aqui, ó, parecendo um tijolo, tá? Essas são as tábuas da escrita cuneiforme. Foi também o sumério, segundo os estudiosos, que inventou a roda. A roda foi inventada pelos sumérios. E também
Dizem os estudiosos que os sumérios foram os primeiros povos a estudar a astronomia e a astrologia. O estudo com astros foram os sumérios que começaram. E também os sumérios, provavelmente, eles construíram os diques, tá? Os diques são essas valas que eram cavadas desde o rio até as cidades para levar água potável para a cidade. Como não tinha encanamento naquela época, foi a maneira que eles encontraram de levar água potável a regiões das cidades. Também ela adorava vários deuses, por isso era politeísta, tá? Ele adorava, por exemplo, Marduk, o protetor da Babilônia, Instar, a deusa da natureza, Shamak, o deus do sol, Enlil, o deus do vento e da chuva, Anu, o deus do céu, e também vários outros deuses que não foram listados, Inanna, Baal e tantos outros que fazem parte da chamada mitologia mesopotâmica. E aí um dicionário histórico para você aprender a palavrinha nova, politeísmo, poli, vários, tel, Deus, portanto, vários deuses. Sistema religioso daqueles que adoram vários deuses. Então foi isso, essa é a nossa aula de hoje sobre a Mesopotâmia. Espero ter contribuído para o seu aprendizado. Valeu!